Você tem a tribo chamada Levita, porque é um nome que nasceu do homem, chamado Levi. Levi foi filho de Jacó. Jacó teve as suas esposas, né, que naquela época podia ter mais de uma, e ele foi gerando filhos, porque não havia os contraceptivos que existem hoje. Então, não havendo nenhum meio de evitar filho, é claro que cada enxadada era uma minhoca, né? Então, já viu como funciona. Assim, ele teve também, entre outros, o homem chamado Levi, de onde se originou Moisés. Moisés veio desse homem, dessa descendência. E quem nascia daquela pessoa naquela época levava o nome da pessoa, tá certo? Então, por exemplo, quem nasceu de Judá virou judeu. Quem nasceu de Rúben virou rubenita, né? O Rúben, filho do Jacó. Então, assim ia, tá certo? Tinha os gaditas, tinha todas as tribos tinham um nome que era inerente ao patrono da família. Levita não é um tipo de pessoas ligadas a Leviatã, que é o nome de um demônio. Apolion, Leviatã, são nomes de demônios, né? Agora, que esse povo todo, não só levita, mas os judeus, os outros das tribos de Judá e de Israel, cultuavam também Leviatã, não tenha dúvida. Eles cultuavam, mas eu não vi pela Bíblia ou pelas escrituras, na narrativa de Reis, tá certo? Que é o período que narra ali Reis, Números, Deuteronômio, Levíticos. Eu não vi ali nenhuma menção de que o nome Leviatã foi um nome ligado aos levitas ou os levitas a Leviatã. Posso até arriscar dizer que os levitas fizeram muito cultos a Aserá e a Baal. Cultos a Aserá, que é a Semíramis, e a Baal, tá certo? Inclusive no templo do Salomão. O templo do Salomão era palco de cultos a esta divindade feminina, que é a Semíramis, né? Vamos botar claro aí a Semíramis, essa mulher da nota do dinheiro brasileiro, né? A mulher que está na nota de dinheiro brasileiro, a rainha da Babilônia. Era culto a Aserá. Esse culto era comum os levitas fazerem. Não deveria estar fazendo, mas faziam, né? Agora, sobre a ligação entre Leviatã, o nome, e Levi, eu não saberia dizer se existe nas escrituras uma passagem sequer que liga. Eu digo que eu não conheço nenhuma passagem que liga levitas a Leviatã, embora o nome, né, seja bem sugêneres, né? Agora você vê o que é um país colonizado pelos jesuítas, né, cara? O nome do local, Natal, tem a ver o quê? Com o cristianismo. Natal que está falando aí não é porque nasceu qualquer pessoa, é nascimento de Cristo. Então tem a ver com o cristianismo. Então você tem Natal, Santa Catarina, Espírito Santo, São Sebastião do Rio de Janeiro, muita gente esquece, mas Rio de Janeiro é a cidade de São Sebastião, né? São Paulo, que é São Apolo, não confunda com Paulo das Escrituras, que não tem nada a ver São Paulo com Paulo das Escrituras. É Apolo, da mesma homenagem da faça daí da Lua, né? Que homenagem malfadada. Um Apolo, Deus que não existe, e uma missão espacial Apolo que nunca foi a lugar nenhum, né? Então, esses nomes, e são muitos, não são só esses, né? São muitos nomes pelo Brasil que são homenagens pagãs. Até mesmo Espírito Santo, claro, que não quer dizer do Espírito Santo, do Criador, que é um dos assuntos aqui hoje, mas é apenas o nome do local. É uma homenagem disfarçada a demônios, dizendo que é para o lado A, mas são homenagens do lado B. Aliás, o que poderia se esperar de um mundo que jaz no maligno, né? Os mortos ouvirão a voz do Criador e largarão seu túmulo. Isso já aconteceu. Está narrado que quando o Messias morreu, as mulheres tiveram de volta seus maridos, os mortos voltaram, né? Muita gente teve ressurreição, mas não é para a vida eterna. Foi uma ressurreição física, né? O Lázaro teve a ressurreição, morreu depois, evidentemente, não estaria até hoje entre nós. Então, quando você ouve falar em mortos viverão, você tem hoje duas situações. Física, o ser que morreu apenas dorme, vai voltar para o julgamento, tá certo? Não tenha dúvida, está em Apocalipse e várias passagens da Escritura falam sobre essa volta física, não digo física de corpo, mas de pessoa. As pessoas vão voltar. Não vou afirmar que o corpo vai voltar, mas as pessoas, os seres vão voltar, tá certo? Essa é física, uma volta das pessoas que morreram. Eu falo físico porque são as pessoas que vão voltar.
não é no entendimento. Vê se você entende. Agora, os mortos ouvirão a palavra do Criador e viverão, espiritualmente falando. É quem está morto no mundo. O mundo está morto, no maligno. O mundo jaz. O que é jaz? Jaz é jazigo, tá certo? É tumba, catacumba, sepulcro. O jaz é o descanso em paz em inglês, o rest in peace, né? É o descanso em paz, é o RIP, R-I-P, tá certo? É rest in peace. Então, esse é o sentido espiritual do que o Messias repetidamente disse, que os mortos ouvirão a voz do Pai e viverão, tá certo? Sentido espiritual, a pessoa está morta porque ela não está tendo a água viva, ela está tendo uma água suja, que não é a água que o Messias dá, mas a água que outro homem qualquer anda dando. Não é a água limpa, a água viva verdadeira. Quando a pessoa ouve a mensagem verdadeira, entende a mensagem verdadeira do Messias. E qual é a mensagem verdadeira do Messias? É que eu tenho que ter uma religião? Não, essa o homem inventou, ele nunca falou isso. É a mensagem que devemos fazer às pessoas o que queremos que as pessoas nos façam. Tá certo? Essa é a mensagem. Então, quando as pessoas entendem a verdade do compromisso em que o Messias colocou nas nossas costas, o fardo dele, que é leve e suave, que é esse fardo, quando as pessoas compreendem, elas acordam. Pode ver que o sentido é esse. Quando a pessoa vê que a religião enganou ela há tanto tempo, logo o que está na mente dessa pessoa é, poxa, eu acordei. Eu estava dormindo, eu acordei. Então, este é o sentido. E não só este, mas outros parecidos. Por exemplo, quantos cegos o Messias deu vista quando ele estava vivo? Aqueles fatos ocorreram na época da velha aliança. Ou seja, são sombras das coisas futuras, não a imagem exata. Então, os cegos que não tinham visão neste mundo, que não podiam enxergar sua casa, seus parentes, sua comida, sua roupa, são os cegos de hoje que não enxergam que o Messias é o cara, só ele deve ser obedecido, só ele deve ser seguido, de verdade. Isso não é para saber, é para fazer. Entende? Não seguir Rubens, não seguir Dória, não seguir ninguém. Você pode até ouvir tudo e reter o que for bom de todo mundo, mas nunca seguir porque a pessoa falou, nunca ir atrás dessas pessoas. Então, quando você tem esse entendimento, que você não tem que seguir outro homem, só o Messias, é que você acorda e vê, poxa, eu dei dinheiro para manter um local onde eu frequentava, sem precisar frequentar aquele local com relação à vida eterna, porque o Messias fez o que precisava, não carece completar o serviço dele. Assim, Oliver, eu penso que foi importante parar um pouco, porque temos 175 pessoas assistindo, e obrigado, dizer para essas pessoas que estão assistindo ao vivo e que assistem também gravado, que o que ocorreu no Velho Testamento, na época descrita pelo Velho Testamento da Bíblia, ou seja, que ocorreu na Velha Aliança, são sombras das coisas futuras. E os mortos que ali falam, e que inclusive iriam ressuscitar, para nós hoje, é o que interessa hoje, agora, são as pessoas que estão cegas, dormindo, mas vão voltar a enxergar e viver. E no futuro, a ressurreição que nós vamos ter. O que passou, se as mulheres tiveram seus maridos, seus mortos de volta, parabéns para elas, mas não é nada com a gente. O culto da velha aliança era um tipo de umbanda de hoje, viu? Era matança de animais com aspersão de sangue, tá certo? Hoje eu pergunto à nossa amiga, você passa numa encruzilhada, por exemplo, e vê um bode sem cabeça, você vê ali um animal morto, você tem alguma coisa que vai dizer assim, isso aqui foi para Deus, tem alguma coisa ali que liga, tá certo? Aquela atitude, aquela oferenda, na sua visão, ao Criador dos céus e da terra, hoje. Bom, se não tem hoje, eu digo que no passado também não tinha, porque o Criador nunca falou nada acerca de holocaustos, oblações pelo pecado, matança de animais. Isso não foi dito uma vez, isso foram ditas diversas vezes ao longo do período narrado pelas Escrituras. Até Jeremias bateu de frente e disse, acaso é a mim que vocês sacrificam neste lugar? Jeremias, dizendo, o templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este. Vocês falam repetidamente palavras
mentirosas, das quais nada se aproveita, que esse templo é de Deus, esse templo é de Deus, esse templo é de Deus. Até porco, animal que a lei de Moisés, não eu, dizia que era imundo, tá certo? Animal de unha fendida. Até porco, esses caras ofereceram lá no Templo de Salomão. Então, irmão, vai ver vou dizer assim, se formos aceitar que aqueles despachos daquela época era para o Criador, teremos que aceitar também que os despachos atuais são para o Criador, embora os espíritas da Umbanda, eles não falam que é para o Criador, viu? Eu já convivi e tive amizade com pessoas que é da Umbanda, até já faleceu, muito amiga minha, e ali era para o Zé Tranca-Rua das Almas, Zé Pilintra, para Maria Mulamba, para Maria Padilha, para Pombagira, era para as entidades das religiões afro-brasileiras, tá certo? Agora, naquela época antiga, dizia-se que era para o Criador, para Deus, vamos dizer, para Jeová, Javé, né? Embora nunca fosse para o Pai mesmo, cuja letra é o de Rê, Vav, Rê, que é o tetagrama. Nunca foi. Está escrito em várias partes da Escritura que nunca foi. Ele falou que não folga com sangue e gordura de animais. Falou tanta coisa, cara, mas tanta coisa. Não folga. Ele falou, eu não folgo com gordura e sangue de animais. Não folgo quer dizer, não tem interesse, não quero. 185 pessoas assistindo, obrigado. A questão é a seguinte, você na velha aliança, isso é indiscutível, Oliver, você tem lá o Criador sendo descrito, narrado, falado através dos livros. E você tem também, não o Criador, mas a criatura. Então, Oliver, por exemplo, a criatura diz assim, por exemplo, Balaão, vai, amanhã cedo, abardoa, sei lá, prepara a sua jumenta e vai após os empregados de Balaque ou Baraque, eu me confundo esses caras. E daqui a pouco, no versículo seguinte, e acendeu-se a ira do Criador, porque Balaão foi-se com os empregados de Balaque. Se eu não me engano, é Balaque. Se não foi, é Baraque. Você entendeu, Oliver? Então, na Bíblia está assim, o Senhor, à noite, mandou Balaão acordar cedo, preparar a jumenta e ir. No versículo seguinte, então acendeu-se a ira do Senhor, porque Balaão foi. Ali está Senhor nos dois casos, mas um é o Senhor, o outro é o servo. Então, quando você vê uma passagem, está lá, o Senhor mandou Davi contra o povo. Quando você vê outra passagem relatando o fato, está dizendo que o Senhor não gostou, porque Davi contou o povo. E a pessoa que acredita no Deus de Davi, a pessoa que acredita no Deus dos protestantes, no Deus dos católicos, cara, tá ferrado. Porque chega qualquer ateu e limpa a cara. Qualquer ateu chega, esfrega a Bíblia na cara do católico, do protestante, ele tem que ficar quieto. Porque o católico e o protestante tem mamado numa novilha doente, tem absorvido leite doente, não leite saudável. Que leite doente é esse? O leite das escrituras? Não. O leite do cristianismo. É um leite doentio. Aí a pessoa é jogada contra a parede e passa vergonha. Você quer ver um cristão passar vergonha? É o cristão falar que segue o Deus da Bíblia. O cristão chegou e falou assim, eu sigo o Deus da Bíblia. Cara, se ele pegar um ateu pela frente, o ateu esfrega a Bíblia na cara dele. E não tem saída. Por que eu falo ateu? Porque o que leva as pessoas a serem ateu é o Deus do cristianismo, o Deus do catolicismo e do protestantismo. É esse Deus que leva as pessoas a ser ateu. Agora, esse Deus do cristianismo e do protestantismo tem algum poder? Não. O Deus, na verdade, só existe na cabeça das pessoas. Quando uma cultura local morre, o Deus daquela cultura também morre. Eu, por exemplo, pertenço à tribo dos índios Puri, porque meu tataravô era Puri nativo. Vai perguntar para mim qual era o Deus dele lá na tribo.
Morreu. Eu não sei, talvez fosse Tupã, quem sabe. Mas o Deus do meu tataravô morreu com ele e com a família dele, que era índio. Nas mãos de uns canalhas desse como o padre Anchieta. Morreu, ou Raposo Tavares, ou Fernão Dias Paz, um bandido desse. Mas morreu na mão desse. Então, o Deus deles morreu com eles. Então, do mesmo jeito também, o Deus do cristianismo não é ele exatamente que leva as pessoas ao ateísmo, porque ele não existe. É a filosofia, é a história contada pelos líderes do cristianismo que levam a pessoa ao ateísmo. E quando o ateísmo depara com o cristão, o ateísmo, cara, faz o cristão passar vergonha, o ateu. Por que o ateu faz isso? Porque ele pega a própria Bíblia e numa passagem como essa, que foi citada, Oliver, aí pelo comentário, do rapaz que fez o comentário, o cara vai falar o quê? Você imagina uma pessoa que é ateu ou ateia, no caso da mulher, pega essa passagem e bate de frente com um padre, com um pastor evangélico, ou com a pessoa que defende o cristianismo. O que a pessoa vai dizer? A pessoa ficou sem pé nem mão, cara. Ela não tem o que falar. É um Deus maluco. A visão é essa. Esse Deus aí é mais indeciso do que eu. Mas está escrito, nele não há sombra de variação. Ele não é filho do homem para que minta, nem o homem para mentir. O Criador não se arrepende. Não, está falando de um. Mas lá tem dois ou mais. Tá certo? Tem o Criador e tem a criatura. Esses textos, na verdade, foram manipulados desde a época de Jerônimo, que traduziu a Bíblia e que nem padre era. Virou São Jerônimo de homenagem. Mas nem padre, nem nada de religioso era. Era só um cara que entendia do idioma original e fez a Vulgata. Mas não era nada. Mas virou São Jerônimo a si mesmo. Né? E é igualzinho Calvino dos protestantes. Quem era? Um general. General para ser bonzinho, porque aquilo era um ditador. Aquilo era uma peste da estirpe de Davi, de Hitler, de Júlio César e de Pompeu, o grande filho da outra. É esse tipo de pessoa que envolveu o princípio da religião cristã, católica e protestante. Foi esse tipo de gente. Né? Gente que seu filho, você que está assistindo. Imagine você viver na época do Jerônimo, na época do Calvino, e você dizer para o teu filho assim, meu filho, você é criança junto com Calvino, você é criança aí junto com o Jerônimo, mas não quero você andando com esse tipo de gente. Seria essa atitude, cara. Não queria andando, principalmente o Calvino, que era um cara do mal. Né? Então, Oliver, esse tipo de passagem, eu acho interessante bater nessa tecla, falar disso, porque abre os olhos das pessoas, para que as pessoas, aquilo que a gente falou agora há pouco, acordem, para que elas acordem do pesadelo e vejam que existe algo errado e rastreável. Não é algo errado que a luz não alcança, o que o holofote não pega. Está no escuro, não. Existe algo errado que facilmente se coloca uma lanterna, um feixe de luz em cima disso. E quem são as pessoas que costumam colocar a feixe de luz em cima disso? Os ateus. Eles que costumam. E eles nadam nessa praia. Porque o que existe de controvérsia no Deus do cristianismo, que é o protestantismo e o catolicismo, o que existe de controvérsia, de paradoxo nesse Deus, cara, não está no gibi. É por isso que eu já falei declaradamente e repito, esse Deus eu não respeito. Não, Oliver, é a blasfêmia daqueles que se dizem, blasfêmia é colocar no lugar de, né, você sabe. É a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Tem 2 textos em Apocalipse que chama as pessoas de sinagoga de Satanás, entende? Não é porque é assim, igreja, vamos dizer blasfemado, que aí tem que, né, para entender. Igreja, pessoa. Mas muitos não são igreja, são sinagoga de Satanás, entendeu? É isso aí. É a blasfêmia dos que se dizem e não são. É o que se colocam no lugar de. Tá certo? Blasfêmia é se colocar no lugar de. Olha, até para você tomar uma água aí enquanto isso, a questão envolvendo Davi está em Samuel, segundo, né, porque é livro, segundo livro de Samuel, no capítulo 24. E a ira do Senhor, que Senhor é esse? Se tornou a acender contra Israel
incitou Davi contra eles, dizendo, vai, enumera Israel e Judá. Vai e faz igual os Illuminati, classifica as pessoas uma por uma. Fica sabendo quem é quem e quantos são. Controle, Oliver, controle. Quem mandou controlar o povo? Será que foi o Criador ou Satanás? Bom, em Crônicas, que é um livro feito também relatando as mesmas passagens, lá diz, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar o povo. Tá certo? Satanás, mas o Senhor também, que foi relatado no livro passado, é o mesmo Satanás. Foi Satanás que incitou Davi a controlar o povo. Do mesmo jeito, os dois casos foi Satanás. Eu até falei dois senhores, porque o Criador, na verdade, foi e repreendeu Davi, por Davi ter feito isso. Tá certo? É o que repreendeu, é o Criador. O que mandou foi a criatura. Então, é isso que está em Crônicas e na segunda carta de Samuel, o relato sobre essa questão. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, que em Samuel, o Senhor que está ali não era Senhor, era Baal. A palavra é a mesma, tá certo? A palavra que significa marido, dono. Então, o dono, então o marido, então Baal, então o Senhor é esse. Mas aí na Bíblia ficou Senhor, aí é o Criador, não tenha dúvida, é a paz do Senhor, é a paz do Criador. Não, é a paz de Baal. Ali, como está Senhor, confunde-se com o Criador. Mas em Crônica já fala claramente que é Satanás mesmo, ponto final e acabou. Foi Satanás quem incitou, né, o povo, Davi a contar o povo. Essa coisa de controle não parte do Criador, Oliver. Negócio de controle Illuminati, saber quem é quem, onde vai, o que fez, quem foi. Controle total, entendeu? Sobre a população, isso é coisa do mundo aí que está aí, é dos Illuminati, não é do Criador, pô. O Criador nunca mandou Davi contar nada. O Criador não gostou da atitude. Igualzinho Balaão. O Criador é o que não gostou que Balaão foi. Então, Oliver, só dizer que Adão pode ter tido 1000 mulheres, igual Salomão, isso não era pecado, não era errado, não era nada que fosse mais terrível do que desobedecer o pai, conforme Adão desobedeceu. Do fruto que está no seno, não toquei e tal. Tá certo? Então, ele pode ter tido milhares de mulheres, até porque para fazer tanto filho, eu penso que as filhas dele, as netas dele, as sobrinhas dele, todo mundo ele pegava, e era normal, não era nada como hoje, entende? Teve um monte. Eu suponho. Oliver, a pessoa pode ser possuída assim, eu tenho plena convicção de que o Criador pode permitir que o demônio ele tome posse da mente da pessoa e controle a pessoa em determinado momento. E isso eu não vejo como descartada, mas eu tenho sérias restrições, sérias dúvidas de que o que se vê por aí, 90%, não só em igreja, como em centro espírita, seja demônio mesmo. Eu tenho muitas dúvidas disso, cara. Eu gostaria muito de ir num centro espírita com alguém que conhece, na Umbanda ou no Candomblé, onde for, e conversar com as entidades lá um pouquinho para ver se, na verdade, são entidades mesmo. Eu acho que dificilmente vamos encontrar verdadeiramente uma entidade sobrenatural, extradimensional, ou que se conhece por demônio, ou por própria entidade de Umbanda incorporada em alguém. Seja na igreja, ou seja no centro espírita. E ainda digo mais, hein? Pode até ser, que comandantes de demônio importantes, como, por exemplo, Edir Macedo, tenha capacidade, sim, de domar esses demônios dentro da igreja dele. Pode ser. Mas eu acho muito difícil tudo isso que aparece por aí afora, tudo isso que se vê por aí ser demônio. Eu acho que a maioria não é demônio. Uma boa parte deles, inclusive, eu não tenho dúvidas que é hipnotismo. Uma boa parte, mas não descarta a possibilidade da pessoa ser dominada por demônio, vamos dizer, oprimida, não, como chama? Possuída por demônio. Eu não descarto. Como também jamais descarto o milagre do Criador. Mas eu ainda não vi um por aí nessas igrejas. Não é tão antiga, não, cara. A oração do terço é uma das modalidades da Igreja Católica que foi, vamos dizer, inserida, né, na liturgia católica depois. O terço, eu não sei qual cultura que jogou o terço na mão do catolicismo, mas é influência de alguma cultura, certamente. Depois vou procurar ver. Olha, se possessão demoníaca fosse assim, se o demônio fosse um touro louco, como eles falam, o demônio está entrando nessa família para arrumar briga, olha, o demônio não quer ver você em paz dentro de casa, isso é tudo história, isso é balela.
Isso não tem nada de ação de demônio, isso é coisa pessoal mesmo das pessoas. Se o demônio tivesse esse poder, ele entraria no motorista do ônibus, no piloto do avião, já destruiria muito mais rápido muita gente por aí. Imagina, existiria alguém hoje mais endemoniada do que a Dilma? Se houvesse uma possessão demoníaca assim tão fácil? Existe uma praga de um demônio mais terrível hoje no Brasil do que a presidente, cara? Então você vê que não é bem assim, entendeu, Oliver? Oliver, eu tenho certeza que não foi, tá certo? Eu estou certo que não foi Samuel. O texto é claro na narrativa e mostra que a Pitonísia, ou a necromante, a mulher que consulta os mortos, né? Ela não sabia nem quem era a pessoa que estava lá. Olha o poder dessa mulher. Era Saul escondido, disfarçado. Ela não sabia quem era. Aquela mulher era outra farsante. Não era ninguém que dominava o reino dos mortos, os demônios ou nada disso. Era apenas mais uma farsante. Você vê que ela morava, se eu não me engano, numa caverna, né? Se ela fosse uma pessoa que tivesse assim, ó, com Satanás desse mundo, ela estava bem de vida, cara. Você quer pessoa melhor de vida do que quem está com Satanás? Eu apoio o Ratinho. Ratinho falou assim, eu só vejo demônio ir no pobre, eu não vejo demônio atacar o rico. Não, porque essa concepção de demônio atacando o pobre, isso é errado. Não é necessariamente porque é pobre ou não é pobre que o demônio vai atacar, tá certo? O demônio, na verdade, ele está assim, ó, é com David Rockefeller, é com Nathan Rothschild, é com JP Morgan, é com esse povo aí, George Soros, é com esses caras que comandam o mundo que o diabo está assim, ó, Satanás, ó, um encarne. Por quê? Porque esse pessoal é importante para ele. Esse pessoal faz o serviço para ele. Massacra milhões do povo de uma vez só. Decide quem vai viver, quem vai morrer, quando e como. Decide tudo. E nós somos só objeto de obediência das decisões deles. Esses regem o mundo para Satanás e eles estão doidos para dar local ao general supremo deles, que nós sabemos é o anti-messias, conhecido como anticristo. É o iníquo. Então, esses caras, sim, esses estão assim com o diabo. Esses ricaços que estão aí. Esses ricos também que não são tão ricos, mas que dão pernada nas pessoas, que ajuntam herdades a herdades mal adquiridas, como está na Escritura. Ai daquele que ajunta herdades a herdades mal adquiridas. Ai daqueles, até porque os caminhos vão ser conhecidos. É um texto que eu gosto muito. Aquele que anda em sinceridade, anda tranquilo, mas o que perverte, seus caminhos serão conhecidos. Então, está vindo à tona isso tudo, Oliver? Não é à toa, é porque é final dos tempos. Por isso estamos sabendo cada vez de mais coisas que não sabíamos. O caminho desses caras que pervertem estão sendo conhecidos. Então, Oliver, o demônio não está por aí igual um touro doido, destruindo famílias, destruindo pessoas e matando, roubando, destruindo, porque isso é mentira, isso é o pastor que faz isso. Não foi o Rubens quem disse, foi o Messias que disse, que é o pastor que veio para matar, roubar e destruir. Parece igual quando a gente fala a terra é plana, a terra não é redonda. Pô, aí é o cúmulo da loucura. Não, tudo bem, eu ainda concordo. Mas peraí, quando você fala quem veio matar, roubar e destruir é o pastor e quem disse é Jesus, o protestante quer mandar a mão na tua cara, rapaz. Mas quando ele vai ler, nossa, é o pastor mercenário, não é o diabo? Eu é que tô doido. Aí quer arrancar a cueca, a calcinha pela cabeça, ficou maluco. Por quê? Porque a inversão é muito grande. Da mesma forma, cara, o diabo, Satanás, o inimigo, Rassatã, quando eu estou falando diabo não é a pessoa, né? É o título, inimigo. O adversário está aí sim, mas está comandando os grandes que oprimem, os grandes que prejudicam a gente, os grandes que arrasam com esse planeta. Eles são os agentes do diabo, porque o mundo jaz no diabo, em Rassatã. E esses caras são agentes de Rassatã, que aqui ficou conhecido como Satanás, né? Hoje em dia é Satanás. Concordo com você plenamente, digo, desses disparates só acontece no catolicismo, onde tem 2 papas vivos, cara. Só lá acontece esse disparate. Tem 2 papas vivos atualmente, só lá acontece essas bagunças, essas nojeiras. E outra coisa, hein? O papa, velho, ele tá vivo. Mas o gado, cara, o que me irrita é o gado.
toda a majestade, toda a divinibilidade dele, ninguém lembra mais. É só os Illuminati pegar o cara e botar uma roupinha nele, um chapeuzinho de Dagon, o deus lá do capeta, que é a Mitra, aquele chapeuzinho de Dagon de peixe, aí bota o chapeuzinho do deus Dagon nele, bota a roupinha de Papai Noel, aliás, a roupa do Papai Noel antigo, que é a roupa do Papa, é a mesma, né? Aí esse aqui agora é o Papa. O povo todo, nossa, o homem de Deus. Peraí, mas tem 2 papas hoje vivos? E esse outro papa ninguém nem quer saber mais dele, é apenas um outro qualquer homem que está por aí, né? Por isso que eu peguei a foto e botei lá o papa cagando. Para todo mundo ver que ele é um cagão, é homem. Tá lá cagando, igual a gente, tá lá no vaso. Coloquei, feliz ano novo, seus cagados. Não foi o vídeo? Tá com a audiência danada o vídeo, cara. Inclusive ele tá completo no Dailymotion. O vídeo tá completo no Dailymotion. Tá lá a Dilma cagando, tá lá o papa cagando, tudo gente bunda rachada. Tudo cagão. E vem dizer que... E o povo, o que mais me irrita é o povo. Nossa, é o santo padre. Nossa, é o homem de Deus. Pô, e o homem de Deus está vivo junto com ele. Então, o único disparate disso, Oliver, é a Igreja Católica, cara. Por quê? Porque tem 2 papas vivos. Mas eles nem comentam isso, nem quer saber disso. Uma coisa que seria estranha, né? 2 papas vivendo junto. É um disparate. Agora, o que você falou de ladrão e salteador, não fomos nós que falamos, é o Messias. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O ladrão não entra pela porta, mas pela janela. A porta sou eu. Aquele que quer vir, entrará por mim. Ceará, encontrará pastagem e sairá. Eu sou o bom pastor, o bom dá vida pelas ovelhas. Mas o que não é pastor é mercenário, só pensa em dinheiro. E que se diz pastor, mas que não é, este, vendo vir o lobo, ele foge. Ora, ele foge porque é mercenário. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. E segue o texto, que é lindo. Quem falou foi João, o profeta, o discípulo que mais falou do amor do Messias, né? Aí, quando você apresenta esse texto para a pessoa na rua, e fala, não, meu irmão, você está falando que é o diabo que veio matar, vai destruir? Olha aí. É o pastor mercenário, quem disse é o Messias. Qual pastor? Ele disse, todos. Todos. Não é um, não. Porque o bom é ele. Ele fala, eu sou o bom. O bom dá a vida pelas ovelhas. Mas o pastor que é mercenário, de quem não são as ovelhas, este, vendo vir o lobo, ora, ele foge. Aí eu pergunto para esse protestante, tá bom, vamos assumir que o diabo seja o ladrão. E o lobo? Que vai atacar as ovelhas, quem? É um diabo mais terrível que o diabo? É o Satanás que aterroriza o próprio Satanás, ou seja, um Satanás morra, né? Um Satanás maior. Pô, cara, o texto é claro, não é Satanás. Quem veio matar, roubar, destruir é o pastor mercenário, quem disse é o Messias, não é eu, só estou repetindo. E o pessoal acha que eu estou falando um absurdo. Alegrei-me quando me perguntaram sobre Davi. Quando a gente fala Deus de Davi, vamos falar uma coisa assim para ficar bem claro. O Criador dos céus e da terra, ele é o Criador de todos nós. Vê se você entende. Então, olhando por essa ótica, o Deus de Davi é o Criador, como o seu, o meu, todos nós. Tá certo o que eu estou falando? Agora, o Davi servia à criatura e não ao Criador. A fama de Davi seguindo a criatura era tão grande, mas tão grande, que até mesmo os principais dos medianitas, não, aquele outro povo que ficava lá na vizinhança, dos filisteus, o rei Aquis, rei dos filisteus, Aquis, que era assim com Davi, ó, os protestantes correm de falar isso, correm. Se falar para eles assim, pastor, eu ouvi na internet um narigudo maluco, em homenagem ao meu irmão Darcy, que já morreu, que ele falava assim, né? Na internet, um narigudo maluco falando que Davi era assim com o rei Aquis, pastor. Pergunta para o teu pastor se era verdade. O seu pastor vai correr do assunto, ele vai fugir. Mas Davi era assim com o rei dos filisteus, ó, assim, ó, com o rei dos filisteus. Aquis chamava ele de meu filho.
O rei Aquis chamava Davi de meu filho. Davi fazia a vontade legal do rei Aquis. E quando foi um dia que Davi estava pronto para invadir Israel e matar seus irmãos, estava tudo planejado, Davi não foi na guerra. Ah, Deus não quis. Não estou falando nisso. O Criador não quer e não acontece. Quer e acontece. Eu não estou falando nisso. Eu estou falando do que ocorreu, fato. É igual falar assim, Jesus morreu porque Deus quis. Não, entendeu? Mas mataram ele e foram os religiosos. Então, o que eu estou dizendo aqui não é se Deus quis ou não quis, ou se foi Deus que permitiu ou não foi, porque nessa hora o pastor foge pela tangente. Ele vai dizer, não, Davi era segundo o coração de Deus. Fazia o que Deus mandava e Deus queria. Então, Deus não quis que ele fosse matar seus irmãos. O pastor vai dizer isso. Mas eu vou ler onde isso. Olha, Deus interviu e não permitiu que Davi fosse lá matar os irmãos. Não, o fato histórico não é esse. Sabe qual é o fato histórico, Oliver? Que bota uma suspeita muito grande sobre quem era definitivamente esse Deus de Davi? Volto a dizer, Deus de Davi quem? A que Davi servia? Os príncipes, os conselheiros do rei Aquis, os homens que o rei Aquis ouvia, homens que eram filisteus, chegaram para o rei Aquis e falaram, meu rei, nós não concordamos que o senhor mande Davi a essa guerra, porque Davi pode muito bem nos trair, é uma prática comum dele, e ainda oferecer nossas cabeças ao Deus dele. Aí, Oliver, eu adoro falar isso num debate, adoro trazer essa discussão num debate com um pastor ao vivo, num grande hotel de uma capital brasileira. Eu adoro. Quando entra neste assunto, em uma grande capital brasileira, num plenário cheio, no hotel, em que o pastor entra por esse caminho, eu amo. Sabe por quê? Porque eu vou dizer, os príncipes filisteus, conselheiros do rei Aquis, disseram textualmente para que o rei não enviasse Davi para matar os homens de Israel, irmãos de Davi, porque muito bem Davi poderia traí-los. Eles confiavam de Davi, eu digo, era à toa. E ainda pior, oferecer as cabeças nossas ao Deus dele. Aí você para pensar e se pergunta, Davi ofereceria as cabeças, como suspeitaram os príncipes do rei Aquis, ao Criador dos céus e da terra, pai do Messias? Será que é para esse? É claro que não. Esse aí não folga com sangue e gordura nem de animais, quanto mais de gente. Aí, na hora, se fosse um debate com um pastor em um local público lotado, tá certo? O pastor diria, não, Davi jamais ofereceria sacrifício humano a Deus. Aí eu pegaria a Bíblia e abriria. Seca em Israel, o gado está morrendo, o povo está com fome porque não tem comida, porque não tem água para a lavoura. Agora Davi vai ver com os seus súditos o que está acontecendo e os súditos dizem, dai-nos as cabeças dos filhos de Saul para que a gente degole ao Senhor para aplacar essa seca. E Davi diz simplesmente, vai, faze-o. Ah, foi Davi que cortou a cabeça dos filhos de Saul e entregou para Deus? Não, mas Davi autorizou. É mandante do crime. Rapaz, se for levar em conta quanto Júlio César, quantos Pompeu, quantos Alexandre o Grande, quantos Gengis Khan e tantos outros mataram, eu acho que vai ser uma competição difícil com o número de pessoas que Davi matou, sendo que a lei do pai é não matarás, a não ser que você seja Davi. Está escrito assim?
Não matarás, a não ser que você seja o Davi. Se for Davi, pode matar todo mundo, que eu sou com ele. Não. O Criador viu Davi, um garoto, que quando viu as ovelhas, olha a sombra, quando viu suas ovelhas em perigo, ele arriscou sua própria vida e matou a ursa e pegou o leão pela barba. Para proteger a ovelha, Davi colocou sua vida à disposição. Que gesto, hein? Davi era um garoto bom, cara. Ele era segundo o coração do Criador. Tá certo? Era, não discuto. Davi foi segundo o coração do Criador. Por isso o Criador o escolheu. Quando ele era apenas pastor de ovelha, a visão de Davi era outra. Mas quando subiu o poder para a cabeça de Davi, cara, Davi virou um carrasco. Davi virou um demônio. Davi virou um capeta. Pô, Saul pediu 100 pênis. Pinto. 100 pênis. Em troca da filha dele. Ô, Davi, você me traz 100 pênis aí de filisteu? Arranca, corta o pinto do cara e me traz. Eu nem lembro quanto Davi entregou, mas foi muito mais de 100, está escrito na Bíblia. Alguém que souber aí, coloca aí. Isso é um cara que tem piedade dos outros? Para pegar a filha do Saul? Matou tanta gente, cortou lá o negócio, entregou para Saul? Então, cara, e quantos esse cara matou, rapaz? Está escrito que ele viveu com o rei Aquis 6 meses. E durante 6 meses, está lá escrito, todos os dias, Davi saía para matar uma família, uma tribo ou uma aldeia inteira. Assim foi todos os dias, enquanto Davi viveu com o rei Aquis, rei dos filisteus. Quem eram os inimigos dos filisteus, ô Oliver? Eram os aliados de Israel, ou o povo até das tribos de Israel. Quem sabe? Sei que Davi matou todos eles. Matou Jabuseu, Eveu. Antes de morrer, mandou matar o próprio filho. O pessoal não comenta isso e nem gosta que fale. Tu quer ver deixar um pastor maluco? É falar, pastor, Joabe era bom ou ruim? Bom, ele vai dizer, Joabe era um carrasco. Eu concordo. Agora, Joabe era fiel a Davi ou Joabe algum dia vacilou com Davi? Ele vai dizer, Joabe nunca vacilou com Davi. Aí eu pergunto, por que Davi mandou Salomão mandar joiada, matar o homem quando o homem estava agarrado no santo do santo, na arca do concerto? Nem isso eles respeitaram. Porque para mim também não era para respeitar, mas eles respeitavam. Ou diziam que respeitavam. Tá certo? E Adonias, pastor Adonias, era o que do Davi? Era inimigo do Davi? Adonias, filho do Davi, cara. Aquele velho safado que pegou a menina de 13 anos, 14 anos para dormir com ele. Aquele velho rabugento, um bicho mais nojento que eu já vi, Davi. Vou parar de falar dessa peste. Nem Davi, nem Salomão, cara. Os piores trastes que já existiram na história, cara. Cada vez isso aí, Oliver, o pessoal fala tanto de Raabe, é uma mulher que eu defendo até debaixo d'água, cara. Entre Raabe e Davi, eu sou Raabe desde criancinha, a prostituta lá de Jericó. Tá certo? Raabe também tá lá na dinastia dele, uma prostituta. O que esse povo protestante, não é o que fez a pergunta, mas o que o povo protestante diria disso? Uma prostituta, a única mulher que aparece na genealogia do Messias, a Raabe, a prostituta lá de Jericó. Nem de Israel ela era, Jericó. E ela é tataravó do nosso Messias. É bisavó do Jessé, pai do Davi. Tá certo? Então, o Messias nasceu, cara, e só vivia no meio de prostituta, pessoas mal vistas, igual o Davi. Tem tudo a ver. Mas ele não era Davi. Nada contra quem se chama Davi, nada com nome, viu, gente? Nada com nome de quem se chama Davi, de jeito nenhum. É o personagem, o cidadão, o homem Davi. Você vê, trocaram o nome de tanta gente, né, para Jota, né? Botaram Josafá, Joaquim, José, tudo com Jota. Mas Davi, Salomão, cara, as pestes ruins não mudaram, não, cara. É assim, você tem na escritura, você tem, vamos dizer, sombras, né? Que demonstram fatos futuros. Então, a serpente, no caso ali, é uma maldição. Por quê? Porque a serpente andava, tá certo, Oliver?
A serpente andava, a serpente era diferente no Éden, conforme está escrito. E depois a serpente ficou amaldiçoada. Isso é tudo para entendimento. Ela passou a morder o calcanhar da mulher, a ferir o calcanhar, a mulher pisar na cabeça dela, enfim. Houve uma maldição com relação ao animal. Então, o Messias também se tornou maldito, igual a serpente. Você está entendendo? Ele se tornou maldito. Porque todo aquele que é preso no madeiro é considerado maldito. Ele se fez maldição por nós. Então, assim como a serpente foi levantada no deserto e as pessoas que olharam para ela foram curados de uma doença momentânea, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todos que olhem para ele tenham a vida eterna. É uma sombra, tá certo? Não é que ele é o diabo que veio aí para o Rassatã que veio aí para ser nosso inimigo, não é? Oliver, se você for observar a palavra, ela vem de tri, né? Tri de três, idade, que é de divindade. Então, é três divindades, né? Quando a pessoa fala que tem três divindades, ela tem que assumir automaticamente que ela é politeísta. Por quê? Porque acredita em mais de um Deus, acredita em três. Ah, mas é três em um, é um em três, é não sei o quê, é história. É para boi dormir. Na verdade, quando acredita em três divindades, a pessoa é politeísta e não monoteísta. Ela acredita em um Deus, acredita em três. Sendo que até mesmo o povo de Israel acreditava em um só. Aquele povo era monoteísta. Politeístas são as culturas pagãs. Falar em trindade, Oliver, ela não nasceu no catolicismo, pai, filho, pai, mãe e filho, e depois ficou pai, filho e Espírito Santo, porque a origem lá também no catolicismo não era pai, filho e Espírito Santo, era pai, mãe e filho, a Sagrada Família, trindade. Esta repetição passa por todas as culturas pagãs antigas e inicia, se você for rastrear de trás para frente, ao longo na linha do tempo, ela inicia na Babilônia, Tammuz, Semiramis e Nimrod. Esta é a trindade. Ela existe? Já existiu. Nimrod foi homem, viveu, morreu. Semiramis foi mulher, viveu, morreu. Tammuz foi homem, rapaz, nasceu, cresceu, virou rapaz e morreu. Tá certo? Depois virou divindade. Agora, assim como o Deus lá da tribo de onde meu pai veio, meu avô veio, tá certo? Esse Deus deles morreu com eles, porque é só na ideia, é um Deus que só está na cabeça das pessoas. Também a trindade hoje, que é uma sequência de Íris, Osíris e Horus e tudo mais, tá certo? Só existe na cabeça das pessoas, essa trindade. Pai, Filho e Espírito Santo é uma cópia da réplica, da cópia da réplica do paganismo lá da Babilônia. É o Pai, Filho e Espírito Santo de hoje. O nosso Criador do céu e da terra, se você for observar as Escrituras, isso eu defendo baseado em muitos textos, não é num só, ele é o Pai. O Pai é o Pai. O espírito do Pai é igual ao nariz do Rubens. O meu nariz é meu, tá colado na minha cara, pô. Tá certo? O espírito do Pai é o espírito dele. Paulo falou assim, a minha alma deseja isso, mas meu espírito diz que eu tenho que fazer aquilo, enquanto meu corpo quer aquilo outro. Mas cadê? O Paulo é três? Não, Paulo é um ser, cara. Ele tem espírito, tem alma, tem corpo. O Oliver é um ser. Por isso é que eu falei ressurreição do ser. Lembra no começo? Do ser. O Oliver, ele tem alma. O Oliver tem espírito e o Oliver tem o corpo que está ali. Agora, por isso o Oliver é três? O Oliver é um. O Messias está escrito no Novo Testamento. O Messias, o nosso Deus e Salvador. Quem é nosso Deus? É o Messias. Quem é nosso Deus? É o Espírito do Pai. Quem é nosso Deus? É o Pai. Nós não estamos falando de gente separada, estamos falando do mesmo. Não adianta a história de teologia dizer que o Espírito é uma pessoa porque ele se emociona. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, separou ele de Deus. Ô, Oliver, quando eu falo de Davi, a minha alma vai à loucura. Então, não deixa a alma do Rubens enfurecida, que ele é uma pessoa. Hã? Quando eu falo do Messias, cara, e de salvação, a minha alma regozija, cara. Entende? Como a sua, como de quem está assistindo a gente aí, eu creio. Quando a gente fala do Messias, da salvação que há nele, da vida eterna que ele proporciona de graça, é o contrário para mim. Minha alegria vai ao auge. A minha alma fica alegre. Então, porque minha alma ficou alegre, ela separou de mim.
Não separou, o que vai separar de nós é o corpo. O espírito volta para o Pai e o corpo apodrece. Aí o ser continua. Mas quando fala-se do Criador, eles falam 3 em 1, 1 em 3. Isso não existe. O espírito, e eu vou mais longe, hein? A atmosfera é o Pai, não tenho dúvidas. O oxigênio que dá vida para nós é o Pai. Se ele parar de soprar o oxigênio dele, acabou em um segundo. A luz do sol, cara, que eu falei com o Silvio ontem, é uma bola que queima, queima, queima e nunca acaba. Eu quero ver botar fogo em qualquer outra coisa para queimar toda, como queima o sol, desde a época de Abraão e muito antes, só estou citando Abraão. Mas olha quanto tempo tem de Abraão para cá, tá certo? Da fundação do mundo, para mim, quase 7.000 anos. Para mim, quase 7.000 anos. Pode dizer que tem bilhões, aí é problema dos mentirosos. Para mim, tem quase 7, porque é assim que a Escritura narra. 7 milhões de anos, vamos botar arredondado. Está queimando até hoje. Desde que o Criador colocou lá, cara. Como pode alguma coisa queimar, queimar, queimar e nunca se consumir? Para mim não está nem queimando, que lá não tem oxigênio, aquilo é luz. É uma fonte de luz que vem do Criador. Então, para mim, o Sol não é o Deus Sol, Mitra. O Deus Sol invicto. Para mim, é o Criador, o Sol. O Criador, a chuva. O Criador, o ar. O Criador, para mim, não é só 3, cara. Eu vou dizer que é muito mais de 3 e vou generalizar. Vou apelar para a burrice. Generalizar é burrice, eu apelo. O Criador é tudo. Sem o Criador não existiria nada do que existe, porque sem ele nada se fez, está escrito. Não é verdade? Sem ele nada se fez. Existe o celular. O homem inventou ou o homem descobriu? Eu defendo que o homem descobriu. O que o homem descobriu? Um jeito de juntar areia, que virou silício, para fazer as placas, os transistores e o CI. Um jeito de pegar o óleo, que é petróleo, que não é fóssil, é mineral, derreter e fazer a capinha. O jeito de pegar o silício, que é o vidro, e fazer os vidrozinhos que tem aqui dentro. O homem descobriu como juntar tudo isso. O homem não inventou o celular, ele descobriu como juntar. O homem não inventou a tesoura. Ele descobriu como fundir o aço, fazer o fio e prender aqui, ó. Tudo foi inventado pelo Criador, cara. Tudo foi criado por ele. Porque o homem apenas pegou a criação dele e transformou, mas não criou. E depois patenteou. Depois da era do canalha, do safado, do pilantra, do bandido do Thomas Edison. Começou a patentear tudo, já estão patenteando grãos e há muito tempo. Você quer plantar feijão? A lei está no Congresso Nacional, cara. Passando na época de carnaval, enquanto está todo mundo aí pulando. Os pipoca pulando, não só na Bahia, mas tem pipoca agora no mundo todo. Os pipoca pulando e as leis passando. A Monsanto e a Randap e a máfia do alimento, do agribusiness, está a passos largos e poucos passos de autorizar a semente Terminator, exterminador em português, semente exterminador, que vai virar a nossa comida. Você quer plantar um caroço de feijão? Tem que comprar, porque está patenteado. Patenteado, tem dono o caroço de feijão, o grão para ser plantado. Tá certo? Então você vê que o homem, na verdade, o que ele faz não é criar nada, ele descobre. Descobriu-se que pode-se fazer uma tela de computador usando os elementos da natureza transformados e juntos de forma adequada para fazer a imagem do Rubens, do Oliver, aparecer no mundo todo de uma vez só. O homem descobriu isso, mas não inventou. O Criador criou tudo, ele é tudo. Aqui na Bíblia, aqui atrás, está aberto aqui a Bíblia online. Aqui tá escrito igual aí. Portanto, ide, ensinai as pessoas de todas as nações, ensinando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não está dizendo aqui que tem 3 pessoas para a pessoa ensinar as outras em nome delas. Está dizendo apenas para poder levar as pessoas a conhecer o nosso Criador dos céus e da terra,
o nosso resgatador e aquele que convence a gente do pecado e do juízo, mas os três são os mesmos. Seria como o Rubens falar assim, ó, a minha cabeça, as minhas pernas estão mandando agora eu ir para a balada para poder usar drogas. Um exemplo. A minha alma, então, anseia por isso. Mas a minha razão diz para mim não fazer dessa forma. Você está entendendo como é que é? Então você vê que não é porque tem três pessoas, tem uma. Mas quando você ensina a respeito do Pai, você está mostrando que o Pai é o Pai que, por amor de nós, mandou seu Filho para nos resgatar. Que é Ele próprio que se fez carne. Tá certo? E o Filho falou, não deixarei órfão. Enviarei da parte do Pai Consolador. Aquele que vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Não é porque separou o Criador e o Criador agora ficou 3. O Criador fica 3, fica 4, fica 5, fica 10, fica quantos ele quiser. Se for colocar na pauta as vezes que o Criador se fez de outra pessoa, cara, e nisso os próprios protestantes, hein, Oliver? Nisso os próprios protestantes concordam. Eles chamam de teofania. Sabia que tem até nome? Teofania. Depois pesquisa para ver. Na visão dos protestantes, teofania é uma presença do Criador de forma humana na Terra. E se você for observar, você vê o Criador na Terra, ele se fazendo gente na Terra. Pergunta, o Criador não pode se fazer gente na Terra? Ele não pode fazer o que ele quiser? Vai estar preso a ser 3? E quando um pastor evangélico que defende a Trindade vem conversar comigo, eu pergunto a eles sobre as aparições de teofania do Pai, que aí já sabe a linguagem. Então, mas naquele momento ele se fez um homem, mas depois voltou a ser ele mesmo. Ué, pastor, se ele naquele momento pode se fazer um homem para depois voltar a ser ele mesmo, por que ele não pode ter se feito filho para voltar a ser ele mesmo? Sendo que nunca deixou de ser ele. Até porque, pastor, quando ele foi ser um homem na terra, na teofania conhecida dos protestantes, ele deixou de ser o pai lá em cima, vamos dizer assim? Não. A melhor definição para isso, de deixar de ser ou não deixar de ser, é como você pegar a água do mar num copo e tirar do mar. Não deixou de ser o mar. A água do mar está lá. Não mudou isso. Então agora você tem aqui água do mar no copo, é o Messias. Daqui a pouco ele volta e vai para o mar de novo. Nunca deixou de ser a água do mar. É o Pai. Entendeu? Então, Oliver, nessa questão aí, em que fala, para ir, não é para receber, é para ir. E falar para as pessoas das boas novas, ensinando as pessoas, introduzindo as pessoas. Tá certo? No conhecimento do Pai, no conhecimento do Filho, no conhecimento do Espírito Santo. É isso. Não é para poder jogar água na cabeça da pessoa e na hora proferir um mantra, uma palavra, uma maldição tipo abracadabra da ganga macabra, uma palavra mágica, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso a pessoa vai falar para os outros ouvirem. Isso é uma divulgação, é uma propaganda, né? Aquilo que você faz para a plateia ouvir. Olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando para a pessoa e para a plateia. Essas palavras que se fala desse jeito, de forma religiosa, tipo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto. Tá certo? São meras repetições que está na Escritura, meras repetições. Né? Quando vou falar com o Criador, não usais de meras repetições. Poderia ficar falando muito tempo, mas iria repetir muito. Então, já falamos, eu acho que não adianta repetir. É Paulo que falou isso, Paulo escreveu, foi Paulo que escreveu. Porquanto são mediador entre o Criador e o homem. Acho que é Gálatas ou Atos, nem sei, mas foi Paulo que fez essa citação aí. Sobre a questão de Gênesis, é verdade, façamos. Você pode ir para os originais, do jeito que achar, encontrar, procurar, vai revirar e vai achar. Não é eu faço, é façamos. A palavra é façamos. O Messias também, o Átila, ele usa o façamos para ele só. Também ele usa para ele só façamos. Sabe quando, Átila? Quando ele fala assim, ó, a obra do Criador é esta, que criais naquele que ele enviou.
Tá certo? Aí, logo no versículo seguinte, ele fala: façamos a obra do Criador enquanto é dia, porque a noite vem e nela ninguém pode caminhar. Entendeu? Mas ele fala façamos, eu penso que do mesmo jeito que o Criador fala façamos. Já lê esse texto do Messias falando façamos a obra do Pai? Oliver, eu concordo com você na medida em que nós lemos ali o texto, e ele é textual, dizendo que só há um mediador entre o Criador e o homem, o Messias, homem. Quando você vai ler o contexto da informação sobre o Messias e o Criador, você não o encontra hoje como mediador nosso. Hoje, mediando. Você o encontra no momento em que ele morreu por nós. Por exemplo, Moisés foi chamado medianeiro. Mediador é a mesma palavra. Mas o Messias se tornou um medianeiro melhor. Não sei se já leu esse texto. Portanto, melhor conserto, nosso Messias tornou fiador. Aí fala do medianeiro passado. Havia necessidade que, por conta de um mediador, chegasse a Deus. Você já leu? Conhece esse texto ou não? Falava que Moisés era o mediador do passado. Quando fala o Messias homem, é porque foi ele que nos levou para o Pai novamente como homem. Porquanto só há um homem que pôde morrer por vós e trazer você de volta para o Pai. É nesse sentido. Porquanto só um mediador entre o Criador e o homem, o Messias homem. Ali é o Messias homem. Quando o Messias era homem, eu não vou dizer que ele era como o Pai exatamente. Por quê? Porque ele chorava, cara. Ele tinha fraquezas terríveis aqui. E ele falava com o Pai como outra pessoa. Entende? Eu não sei se estou conseguindo explicar. Vou dizer assim, olha, quando o Pai vinha para a Terra como homem, um anjo, um mensageiro, gente, na teofania descrita, depois vocês pesquisam sobre teofania, ele não deixava de ser o Criador, mas ele estava ali na condição de homem. Tanto que até sujava os pés para ser lavado. Era homem, era gente. Então, nesse momento que era gente, ele poderia até falar com o Pai, sendo o próprio Pai, porque ele tinha se feito homem. Quando ele se fez homem como Messias, também ele se tornou outra pessoa, o Messias. Ele não deixou de ser ele, mas ele passou a ser o Messias na Terra. Aí, nesse momento, é que o Messias clamava a ele. Quando o diabo quis pegar os discípulos, o Messias falou, eu roguei ao Pai em vossa causa. Você vê? 2 nesse momento. Mas não é que existem 2 deuses. É o copo que eu vejo que saiu do mar e está aqui. Mas que é o próprio mar e que volta a ser o mar, entendeu? Então, na minha visão, não quero que você entenda desse jeito, apenas passar o que eu entendo. Eu entendo que o Messias é o nosso mediador, vamos dizer assim, porque foi ele, como homem, que morreu por nós e fez perfeito o que Moisés não havia feito perfeito. Moisés não havia feito com perfeição, ele fez. Então, ele foi o mediador perfeito entre nós e o Pai, que nos resgatou para o Pai. Essa é o meu modo de ver, mas eu não vou dizer que o Oliver está errado, outras pessoas erradas. De jeito nenhum. Nenhum, é o Pai. É o próprio Pai. A minha alma é uma energia, é uma entidade, ou sou eu próprio? Está aqui assim, Mateus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Está vendo? O próprio Pai, o próprio Messias fala como Pai. Quantas vezes quis eu ajuntar-te, como a galinha ajunta os pintinhos. Tem uma hora interessante em João, que o Messias chega a dizer assim, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é válido, porque só um pode testificar de mim, a saber, o Pai que está no céu. E aí segue o pessoal lá de Jerusalém, os judeus inquirindo ele para pegar ele no contrapé, e num determinado momento, logo após, na sequência dessa narrativa, alguns versículos à frente, ele fala, mas se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque eu sei quem eu sou.
É onde começa aquela coisa de dizer que antes de Moisés e tal, né, eu existia. Então, você vê o Messias falando como homem, e no caso como filho, e vê também o Messias falando como pai. E às vezes, incrível, na mesma sequência, como neste caso de João. A mão não está encolhida e os ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. São coisas que se fala do Criador, mas na verdade sabemos que o Criador não é um ser parecido, vamos dizer assim, né, com o corpo humano, braço, mão, perna, né? Oliver, destacando também em Gênesis, quando o Criador aparece para Agar, tá certo, no deserto, e a narrativa de Gênesis diz que, deixa eu ver se eu acho que Agar, Agar diz assim, ó, e ela chamou o nome do YHWH, que com ela falava, tu é o que me vês, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai-Roi, e eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz a um filho de Abraão e tal, e Abraão chamou o seu nome do filho, Agar que tivera de Ismael. E aí segue. Nós vemos então aqui, Oliver, uma aparição para Agar, como também depois para Sarai, em que ela ri, inclusive, que se você não acreditar o próprio Criador, cara, você não tem a quem acreditar essas aparições, entende? E muitas outras vezes. São manifestações, eu vou falar essa palavra, do próprio Criador. Então, o Criador, Oliver, ele faz o que ele quiser. Está escrito assim, agindo o Pai, quem impedirá? Ele faz o que ele quiser, todo, não é pouco nem médio, como a gente fala, é todo poderoso. Tá certo? Então, se falar que ele é só um, ou só dois, ou só três, eu penso que é diminuir a grandeza do Pai. Entendeu? Eu prefiro acreditar que ele não é dois, nem três, nem tudo. Ele é um, mas é tudo. O que ele quiser ser. Se ele quiser ser uma borboleta voando na nossa frente, que ele vai ser, cara. Sabe? Eu penso que não tem limitação nenhuma para o Pai, para nada. É ilimitado. Né? Não é limitado. A gente não concorda, claro, com o termo, né, teos, teologia, né, teofania, porque vem do Deus grego. Mas a alusão que se faz a esses nomes blasfemados, realmente eu penso que é do Pai. Eu já li e reli várias vezes os textos que aparecem, que tem aparições na velha aliança, e que eu vejo ali as características do Criador todinha, cara, naqueles seres, entendeu? Então, para mim, eu penso que é o próprio Criador, nisso eu concordo com a teologia, eu penso que é o próprio Criador que aparece mesmo nesses momentos descritos na Escritura. Ele mesmo, ele próprio, em pessoa.